E isso deve incutir no meu coração temor e tremor. Senhor, eu não estou só quando estou só. Nós temos vivido dias difíceis, amargos, em que nós pastores não sabemos o que fazer em alguns aspectos. Um exemplo que tem sido corriqueiro. Nós, pastores, temos sido procurados por pessoas de vários lugares, tanto da igreja como de fora da igreja. Pessoas que nem conhecemos, de dentro e de fora. Homens, moços, homens casados, jovens, dizendo, olha, eu não sei o que fazer. Eu tenho sérios problemas com pornografia. Sérios problemas com pornografia. Eu não sei o que fazer para me livrar disso, tenho sofrido. Sinto culpa, não consigo superar essas coisas. E nós então, pastores, ficamos perplexos diante disso e dizemos, o que podemos ensinar, o que podemos falar sobre essas coisas? Nós então abrimos os textos bíblicos, lemos os textos que falam sobre a lascívia, lemos os textos que falam sobre a impureza moral e apresentamos essas coisas para essas pessoas que estão padecendo, estão sofrendo. Mas sabemos que essa luta tem se prolongado ao longo dos anos na vida de algumas pessoas. Como essas pessoas podem encontrar socorro para isso? Nos dias em que eu era adolescente, o meu contato com pornografia foi muito fraco. Graças a Deus, porque naqueles dias nós não tínhamos os acessos que temos hoje. Então me apresentaram lá, garotos da minha idade, me apresentaram ali alguns livrinhos, umas revistinhas na época, eu vi aquilo, e era algo tão grosseiro, era algo tão sujo, que na verdade aquele me causou até uma certa repugnância. Então eu nunca me senti atraído por aquelas coisas. Graças a Deus, foi tão horrível o que eu vi da primeira vez, foi algo tão assustador, tão feio o que eu vi pela primeira vez, quando eu era pré-adolescente, que aquilo causou em mim repugnância completa. Eu não quis mais ver aquilo. E também a falta de acessos fáceis, isso nos protegia naquela época. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas têm um acesso muito fácil. Apertam um botãozinho, escondidos, onde estiverem. Com o celular na mão. Em qualquer momento, tem acesso a essas coisas. E o que isso faz com a pessoa? Isso faz com que a alma da pessoa vá sendo envenenada. É isso que a pornografia faz. A pornografia envenena a alma da pessoa. E envenenando a alma da pessoa, é como se a alma da pessoa fosse um solo, um terreno, onde coisas devem brotar. E na medida em que esses venenos todos são lançados no solo da alma da pessoa, esse solo envenenado vai se transformando num pântano podre, sujo. E o que pode brotar de bom nesse pântano podre e sujo? Será que num terreno pantanoso assim, é possível brotar as virtudes de Gálatas 5? Benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança. Essas coisas podem brotar num coração pantanoso, numa alma pantanosa? Não. Para que essas virtudes brotem no solo da alma, é necessário que esse solo seja saudável, preparado pelo Espírito Santo. Mas esse solo está envenenado, se tornou esse lodo horrível e mal cheiroso, por causa desses venenos todos que a pessoa vai jogando dentro de si. Essas virtudes, as flores dessas virtudes, os jardins dessas virtudes, jamais poderão brotar nessa alma. E esse homem será um mau marido, porque sua alma apodreceu. Não há como ele ser paciente com seus filhos, ele será um mau pai. Porque a sua alma apodreceu, ele não consegue desenvolver paciência, amor, paz, longanimidade, nada disso pode brotar no coração apodrecido dele, nada disso. E então vem a infelicidade, a amargura, a tristeza, a dor, o semblante caído, a culpa. Ele é dono de uma alma podre, ele anda por aí afora com um coração apodrecido. E o que fez o seu coração apodrecer? O veneno, entre outros, da pornografia. O pecado alimentando aquela alma o tempo todo. Ninguém se alimenta com coisas podres. Ninguém pode ter saúde ou desenvolver virtudes na alma se alimentando de coisas podres. E então as famílias se desfazem. As crianças se tornam infelizes. O ambiente na casa não tem alegria, não tem brilho, não tem paz, não tem felicidade. Por quê? Porque há almas podres vivendo naquela casa. E então nós nos perguntamos, qual é a solução para isso, Senhor? Nós somos o seu povo. Meu Deus, nós somos o seu povo. O Senhor nos arrancou da escuridão. O Senhor nos deu o seu próprio Filho, santo, que veio aqui e morreu pelos nossos pecados. E nos tirou de uma perdição, de um tamanho, Ele nos livrou de um abismo, que nós nunca, em toda eternidade, nós nunca teremos noção do tamanho do abismo de que Ele nos livrou.
Nunca teremos noção. Somos o povo de Deus. Senhor, como ensinar esse povo? Olhamos para nós, os pastores, os 5 pastores se entreolham, perplexos, conversam entre si, preocupados. O que faremos? Como podemos pastorear esse povo? Como podemos ajudar esse povo que é atacado todos os dias? Como poderemos livrar os nossos jovenzinhos, pré-adolescentes, meninos de 12 anos, 13 anos, 11 anos? Como podemos ajudar esses meninos, esses homens maduros já, e ainda sendo escravos dessas coisas? Como podemos livrá-los disso como pastores que somos? Como podemos manifestar nossa compaixão e o nosso desejo de socorrê-los, para livrá-los de si próprios? Como podemos fazer isso? Nós só temos, irmãos, uma ferramenta. Essa ferramenta é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus energizada pelo poder do Espírito Santo. E essa palavra de Deus, no texto que está diante de nós, diz: Deus é a testemunha que tudo vê. Que o Espírito Santo plante isso na mente de cada um. Plante isso com força, que isso brote, crie raízes profundas. Deus é o Deus que tudo vê. Que em cada momento em que estiver sozinho eu me lembre disso. Que isso venha à minha mente, que isso ecoe dentro de mim alto, forte. Que exploda em mim essa verdade. Deus é o Deus, é a testemunha que tudo vê. E que isso, estando enraizado em mim, me afaste desse veneno podre. Deus é o juiz que julga com justiça, que isso me faça tremer. Ele é o Senhor dos oceanos, Ele é o Senhor das estrelas, Ele é o Senhor das montanhas, dos vulcões, dos ventos e de tudo. Que o seu temor invada o meu coração. Ele é o juiz que julga com justiça, que isso me faça tremer. Que o Espírito Santo pegue essa verdade que emana da boca de um simples mortal fraco como eu, e plante com força no coração de todos, para que todos possam se afastar dessas coisas, munidos dessas verdades, que deverão reger o modo de comportamento de cada um de vocês. Deus é o algoz que deve ser temido. Que essa verdade, que esse item da teontologia adquira vida e força. Vida e força para me afastar do mal. Precisamos disso. Precisamos disso. Precisamos da palavra da verdade, plantada em nós com força, pela ministração do Espírito Santo. Precisamos disso. Só assim vamos nos livrar desse veneno que eu mencionei como ilustração e de outros venenos que nos cercam o tempo todo. Que Ele tenha misericórdia de nós. Senhor, a sua palavra mostra um pouquinho do que o Senhor é nessa história linda de salvação. Ajuda-nos, abre o nosso coração, rasga esse coração, rasga com o arado do teu Espírito o solo dessa terra, remove todo o lodo podre que surgiu aqui por causa do pecado, por causa de coisas ruins que lançamos dentro de nós. Livra-nos disso e faça com que dentro de mim haja uma boa terra, cultivada, arada, trabalhada, semeada, e a palavra do Senhor lançada nela frutifique muito, que haja um grande jardim, um grande pomar frutificando em mim. Somos o povo de Deus, o povo que Jesus redimiu. Pastor Nicolas recordou isso agora na ceia do Senhor. Somos o povo que o Senhor redimiu. Senhor, ajuda-nos a andar à altura da salvação que o Senhor nos deu. Ajuda-nos para que a sua palavra cause real impacto em nós. Você é crente? Você é crente? Você um dia se aproximou de Jesus e disse: salva-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. Perdoa-me os pecados. Eu sou um crente em ti. Salva-me. Você é um crente? Você já fez isso? Se você já fez isso, então você tem que fazer agora essa outra oração. Senhor, o Senhor me salvou, me redimiu, me transformou, me perdoou, me justificou. Eu sou seu herdeiro. Mas eu não tenho andado à altura disso porque eu tenho me envenenado. Eu tenho lançado venenos podres dentro de mim. Em várias circunstâncias, não só pornografia, outras coisas também. Más conversações, pensamentos ruins, mágoas, rancores, imoralidades diversas, palavras sujas. Eu tenho, Senhor, lançado dentro de mim venenos horríveis. Eu tenho tido uma postura de amargura com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus pais. Veneno, veneno, veneno o tempo todo, envenenando, destruindo, acabando, matando a minha alma. E eu sou seu filho, sou seu servo.
eu quero agora suplicar, tem misericórdia de mim. Remove tudo isso da minha vida. Faça com que essa palavra entre forte no meu peito, crie raízes e frutifique. Livra-me do veneno, para que eu viva para a sua glória o tempo todo.